Índios americanos. Existem ainda outras partes da América nas quais a tradição do dilúvio é ainda mais diferente do que entre as florestas do Orinoco. Herrera, um dos historiadores espanhóis da América, conta que até mesmo entre os nativos brasileiros mais bárbaros há algum conhecimento do dilúvio que foi geral, que no Peru os velhos índios contavam que muitos anos antes de existirem os incas, todas as pessoas se afogaram num grande dilúvio, salvando-se 6 pessoas, os progenitores das raças existentes que se salvaram numa jangada, que entre os Mechoachens cria-se que uma única família foi preservada durante o derramamento das águas numa arca com um número suficiente de animais para repovoar o Novo Mundo. E mais curioso ainda, que os antigos habitantes de Cuba costumavam contar que um velho homem, sabendo que o dilúvio viria, construiu um grande navio e entrou nele com sua família e muitos animais, e que, enfastiado com a continuação do dilúvio, mandou que saísse primeiro um corvo que não voltou, alimentando-se de corpos mortos, mas que depois voltou trazendo um galho verde. Os persas tinham uma tradição que dizia que o mundo fora corrompido por Ahriman, o príncipe das trevas. Foi necessário cobri-lo com um dilúvio para lavar suas impurezas. A chuva caiu em gotas tão grandes quanto a cabeça de um boi, e o dilúvio elevou-se até a altura de um homem acima da terra, de modo que todas as criaturas de Ahriman foram destruídas. Caldeia. Berosus, um sacerdote caldeu contemporâneo de Alexandre o Grande, compilou uma história dos caldeus baseada em antigos registros e tradições dos caldeus para Seleuco Nicator, seu rei. Nesse registro conta a seguinte lenda: no reinado de Xisuthros, o rei da Babilônia, houve um grande dilúvio. Antes disso, o deus Cronos apareceu ao rei num sonho e advertiu de que o 15º dia do mês Daísios, todos os homens pereceriam através de uma enchente. Ele lhe disse que escrevesse uma história no mundo desde o começo e que a enterrasse na cidade do sol, em Sipara, e então construísse um navio para ele, sua família, seus amigos mais queridos, que colocasse provisões de alimentos e bebidas no navio e que levasse animais selvagens e aves e quadrúpedes, preparando tudo para a viagem. E quando Xisuthros perguntou em que direção deveria navegar, foi informado na direção dos deuses, e ele foi incentivado a orar que o bem fosse concedido ao homem. Xisuthros obedeceu e construiu um navio de 5 estádios de comprimento por 2 de largura, cerca de 3.000 pés de comprimento por 1.200 pés de largura. Reuniu tudo o que lhe fora ordenado e embarcou com sua esposa, seus filhos e amigos íntimos. Tendo chegado o dilúvio e tendo diminuído, Xisuthros soltou algumas das aves. Estas, não encontrando alimento nem lugar para pousar, voltaram ao navio. Alguns dias depois, Xisuthros enviou-as novamente, mas retornaram novamente ao navio com os pés cheios de lama. Quando foram soltas na terceira vez, não retornaram mais. Foi assim que Xisuthros ficou sabendo que a terra se encontrava à vista novamente. Abriu um buraco no teto do navio e viu que se encontrava sobre uma montanha. A seguir, desembarcou com sua esposa, filhos e o piloto. Levantou um altar e sacrificou aos deuses, e ao mesmo tempo desapareceu com aqueles que o acompanhavam. Enquanto isso, aqueles que permaneceram no navio, não vendo-se juntos retornar, desembarcaram e começaram a procurá-lo, chamando por seu nome. Nunca mais viram Xisuthros, mas ouviram a voz do céu, advertindo-os que fossem piedosos para com os deuses, como ele fora de fato, recebendo a recompensa de sua piedade, sendo levado vivo para a companhia dos deuses com sua esposa, filha e o piloto do navio.
A voz também lhes disse que retornassem à Babilônia e que lá, seguindo os decretos do destino, desenterrassem os escritos de Sipara, tornando-os conhecidos entre os homens. A voz acrescentou dizendo que a terra onde se encontravam era a Armênia. Tendo ouvido a voz, sacrificaram os deuses e retornaram a pé para a Babilônia. Do navio de Xisontos, que repousou na Armênia, pedaços ainda se encontraram nas montanhas da Armênia, e peregrinos trazem betume que raspam as suas ruínas, que usam como proteção contra a magia. Os companheiros de Xisontos foram para a Babilônia, desenterraram os escritos depositados em Sipara, estabeleceram numerosas cidades, construíram templos e restauraram a Babilônia. Egito. Maneto, que viveu cerca de 250 a.C., escreveu a antiga história dos egípcios. Conta que houve uma catástrofe mundial na qual alguém chamado Tote foi salvo. Antes do cataclismo, Tote escreveu sobre uma laje de pedra em língua sagrada os princípios de todo o conhecimento e depois da catástrofe traduziu a obra para a língua comum. Com a tradição do dilúvio, os egípcios ligaram a homenagem prestada aos mortos, que era feita numa cerimônia na qual o sacerdote colocava a imagem de Osíris numa arca sagrada e a lançava ao mar, a qual era observada até desaparecer de vista. Essa cerimônia foi realizada no dia 17º de Atir, que corresponde à data apresentada na narrativa mosaica do dilúvio. Frígia. Na antiga cidade de Apamea, na Frígia, havia uma coluna na qual se encontrava gravada a figura de uma arca que, de acordo com a tradição, repousara exatamente naquele lugar. Encontrou-se também uma moeda que tinha um dos lados a figura de uma arca com a porta aberta e uma figura patriarcal recebendo uma ave que voltava. No outro lado da moeda encontrava-se um homem com uma esposa saindo da arca. Na arca encontra-se o nome Noé. Grécia. Os gregos tinham a seguinte tradição. Prometeu tinha um filho que reinava na Frígia e que era casado com Pirra, filha de Epimeteus e Pandora. Deucalião, avisado por Prometeu de que Zeus desejava destruir a humanidade, fez um cofre ou caixa na qual colocou todas as coisas necessárias à vida e na qual entrou com Pirra. Zeus fez cair uma grande chuva que inundou a maior parte da Grécia. Deucalião, sendo jogado pelo mar durante 9 dias e 9 noites, finalmente foi parar na praia de Parnasso. Cessando a chuva, saiu de seu cofre e, oferecendo um sacrifício a Zeus, que mandou Hermes lhe perguntar o que desejava. Respondeu que desejava povoar a terra. Por ordem de Zeus, ele e sua esposa jogaram então pedras para trás. As que foram jogadas por Deucalião tornaram-se homens, enquanto aquelas jogadas por Pirra tornaram-se mulheres. Ovídio, poeta romano que viveu no tempo de César Augusto, preservou o dilúvio em sua famosa obra conhecida como Metamorfoses. Gostaríamos de reproduzir esta peça literária aqui, entretanto desistimos por ser demasiado extensa. Gilgamesh. Layard era um diplomata inglês no Iraque, onde outrora existiram a Síria e Caldeia. Animado com as escavações do francês Bota em Khorzabad, nas horas vagas do seu trabalho, começou a escavar um tel conhecido como Kyun-Dijik. Resultado, descobriu Nínive, a capital do Império Assírio. Layard começou o seu trabalho arqueológico no outono de 1849. Descobriu, em primeiro lugar, o palácio de Assurbanipal. Esse famoso monarca, posto no trono por sua avó Naquia, reinou de 668 a 628 a.C. Assurbanipal fundou uma famosa biblioteca, já possuía um acervo considerável de tabuinhas de obras célebres e mandou copiar em todo o seu vasto império tudo que fosse preciso
mandou à Babilônia seu fiel servidor Shaduno com as seguintes ordens: no dia em que receberes a minha carta, toma contigo Shuma, seu irmão Bel-eti, Apla e os artistas de Borzipa que conheceres, e reúne as tabuinhas, todas quantas existirem em suas casas e todas quantas houver no templo de Esida. Procura e traz-me as preciosas tabuinhas, de que não haja transcrições na Síria. Assurbanipal, que ganhou o título de rei arqueólogo, formou uma biblioteca com milhares e milhares de tabuinhas com os relatos literários muito preciosos. Pois bem, Layard encontrou o ninho dessa vasta cultura. Tendo de retirar-se para a Inglaterra, o governo britânico nomeou o caldeu cristão Amur de Rassampara a fim de substituí-lo. Milhares dessas tabuinhas foram enviadas para a Inglaterra. George Smith, nascido em 1840 em Chelsea, perto de Londres, era gravador de cédulas de dinheiro. Tornou-se um arqueólogo amador e decifrou o poema de Gilgamesh, que reproduzimos mais adiante. O poema fazia parte de uma coleção de 12 tabuinhas. Essa coleção foi copiada no século VI a.C. por ordem de Assurbanipal e havia sido descrita originalmente no tempo de Hammurabi, 1900 a.C. É um poema heróico escrito em acádio. Há indícios de que o poema de Gilgamesh foi transcrito, pelo menos partes, para o hitita e o egípcio. Werner Keller informa: Gilgamesh contra a inscrição cuneiforme da Tabinha 11 da Babilônia da Biblioteca de Nínive, está decidido a assegurar sua imortalidade e empreende uma longa e aventurosa viagem a fim de encontrar seu antepassado Utnapishtim, do qual espera saber o mistério da imortalidade que os deuses lhe conferiram. Chegando à ilha em que vive Utnapishtim, Gilgamesh interroga-o sobre o mistério da vida. Utnapishtim conta-lhe como antes que vivia em Shuruppak e era um fiel adorador do deus Ea. Quando os deuses tomaram a resolução de exterminar a humanidade por meio de uma inundação, Ea avisou seu adorador Utnapishtim e deu-lhe a seguinte ordem: homens de Shuruppak, filho de Ubaratutu, destrói tua casa, destrói o navio, abandona as riquezas, despreza os haveres, salva a vida, introduze toda sorte de semente de vida no navio. Segue-se o poema. Primeiro, Gilgamesh diz: o tapistinho distante. 2. Olho para ti, Utnapishtim. 3. Tua aparência não é diferente, és parecido comigo. 4. Sim, não és diferente, és parecido comigo. 5. Meu coração imaginou o perfeito para a batalha. 6. Mas tu jazes ociosamente sobre teu lado ou de costas. 7. Diz-me como penetrastes na companhia dos deuses e obtivestes a vida eterna. 8. Utnapishtim lhe disse a Gilgamesh. 9. Gilgamesh, vou revelar-te um segredo, isto é, um segredo dos deuses, vou lhe contar. Shurippak, uma cidade que tu conheces, e a qual está situada às margens do rio Eufrates. Aquela cidade já estava velha e os deuses se encontravam ali. Agora seus corações incitaram os grandes deuses a provocar o dilúvio. Havia Anu, o pai deles, Enlil, guerreiro, seu conselheiro, Ninurta, seu representante, Enugi, seu vizir, Niniju, isto é, Ea, também se encontrava com eles. Seu discurso repetiu para a cabana de bambus. Cabana, cabana, parede, parede. Cabana, preste atenção. Parede, considere. Homem de Shurippak, filho de Ubaratutu. Derruba a tua casa, constrói um navio, abandona tuas propriedades, procura salvar a vida, ignora teus bens e salva a tua vida. Faz entrar no navio a semente de todas as criaturas viventes. O navio que vais construir, suas medidas serão exatamente tomadas.
Sua largura e seu comprimento serão iguais. Cobre-o como águas subterrâneas. Quando compreendi, disse a meu senhor: Vê, meu senhor, o que assim ordenaste. Eu respeitarei e executarei. Mas o que direi à cidade, ao povo e aos anciãos? E abriu sua boca e disse, falando a mim, seu servo, assim lhe dirás: Fiquei sabendo que Enlil me odeia, que eu não mais habitarei em vossa cidade, nem olharei mais para a terra de Enlil. Por isso descerei para Pazul, NT, habitação de e habitarei em meu senhor. Sobre vós ele então fará chover abundantemente, das aves dos peixes colherá as riquezas. À tarde o enviodar da tempestade fará cair uma chuva de trigo sobre vós. Logo que o primeiro vislumbre da manhã surgir, a terra foi reunida à minha volta. Fragmento demais para ser traduzido, e por aí vai. Aí no 54 a criança trouxe breu, enquanto os fortes trouxeram tudo mais que foi preciso. No dia quinto eu levantei sua estrutura. Um iku, cerca de 3.600 metros quadrados, foi o seu assoalho. Cada uma das suas partes tinha 120 côvados de altura. Cada lado de seu convés media 120 côvados. Dei forma ao lado de fora e ajustei. Construí dentro dele 6 convés inferiores, dividindo, portanto, em 7 andares. Seu andar térreo dividi em 9 seções, escavei nele calhas, providenciei mastros e armazenei mantimentos. 6 char NT 3.600 de breu e derramei na fornalha, e 3 chá de asfalto derramei dentro dele. 3 chá de óleo continuam os recipientes, além de um chá de óleo que a saturação das calhas consumiram. 2 chás de óleo que o barqueiro escondeu. Novilhos matei para o corvo, ovelhas matei todos os dias. Mosto, vinho tinto, óleo e vinho branco. Dei aos trabalhadores para beber como se fosse água de rio, para que fizesse uma festa no dia do ano novo. Eu, unguento, passei em minhas mãos, o navio ficou pronto, foi difícil, em cima e embaixo seus 2 terços. Tudo que eu tinha eu carreguei dentro dele, tudo que eu tinha em prata levei para dentro, tudo que eu tinha em ouro levei para dentro, tudo que eu tinha da semente de todas as criaturas vivas carreguei para dentro. Depois que fiz toda a minha família e amigos subirem no navio, fiz todos os animais do campo, todas as feras do campo, todos os artífices entrarem. Shamash, o Deus Sol, estipulou um período de tempo definido. Quando aquele que envia a tempestade fizer cair uma chuva destruidora, ao entardecer, entra no navio e fecha a tua porta. Aquele momento definido chegou. Ao entardecer, aquele que envia a tempestade fez cair uma chuva destruidora. Observei o aspecto do tempo, que o tempo metia medo. Entrei no navio e fechei a porta para a navegação do navio ao barqueiro Pazur Amurri. Confiei a imensa estrutura com seus bens. Logo que os primeiros raios matutinos se fizeram visíveis, uma nuvem negra apareceu no horizonte e trovejava dentro dela, enquanto Shulat e Hanish saíram como arautos sobre montes e campinas, e Hagal puxa os mastros. Ninurta chega e solta os diques. Os Anunnaki erguem suas tochas, iluminando a terra com sua luminosidade. A ira de Haddad vai até o céu e transforma as trevas tudo o que é luz. A terra quebrou-se como um vaso. Durante um dia a tempestade soprou forte, e como uma batalha ela sobreveio ao povo. Nenhum homem enxergava outro. As pessoas não podiam ser reconhecidas dos céus. Até os deuses foram tomados de pavor pelo dilúvio. Fugiram e subiram para o céu de ano. Os deuses encolhiam-se como cachorros e humilhavam-se desesperados.
Istar gritava como uma mulher em trabalho de parto. A Senhora dos Deuses, com sua voz linda, lamentava. Verdadeiramente os velhos tempos se desmancharam na lama, porque eu ordenei o mal na Assembleia dos Deuses. Como pude ordenar tal coisa na Assembleia dos Deuses? Como pude ordenar a guerra para destruir meu povo? Porque fui eu que dei a vida a este meu povo. Com ovas de peixes eles agora enchem o mar. Os deuses Anunnaki choravam com ela. Os deuses se assentavam inclinados e choravam. Cobertos estavam seus lábios, seus dias e 6 noites. O vento soprou, a chuvada, a tempestade e o dilúvio tomaram conta da terra. Quando chegou o 7º dia, a tempestade, o dilúvio que lutou com um exército, acalmou-se em sua violenta investida. O mar se aquietou, a tempestade se acalmou, o dilúvio parou. Olhei para o mar, tudo era silêncio, e toda a humanidade se transformava em barro. Estava liso como um telhado chato. Abri uma janela e a luz me bateu no rosto. Inclinei-me, assentei-me e chorei. Minhas lágrimas corriam pelo rosto. Olhei em todas as direções até os limites do mar. À distância de 12 horas duplas apareceu uma faixa de terra. No Monte Nizir, o navio pousou sobre a terra. O Monte Nizir segurou o navio firmemente e não deixou que ele se mexesse. Um outro dia, o Monte Nizir segurou o navio firmemente e não deixou que ele se mexesse. Um quarto dia, o Monte Nizir segurou o navio firmemente e não deixou que ele se mexesse. No quinto dia, um sexto dia, o Monte Nizir segurou o navio firmemente e não deixou que ele se mexesse. Quando chegou ao 7º dia, soltei uma pomba e deixei-a sair. A pomba se foi e voltou para mim. Não havia lugar para pousar, por isso ela voltou. Então enviei uma andorinha e deixei-a sair. A andorinha foi e voltou para mim. Não havia lugar para pousar, por isso voltou. Então enviei o corvo e deixei-o sair. O corvo se foi, e quando viu as águas tinham baixado, comeu, voou por todos os lados, crocitou e não retornou. Então enviei tudo para os 4 ventos e ofereci um sacrifício. Derramei uma libação no pico da montanha, 7 e mais 7 caldeirões preparei. Debaixo deles amontoei cana, doce, cedro e murta. Os deuses sentiram o perfume, os deuses sentiram o doce perfume, os deuses se ajuntaram como moscas sobre o sacrificante. Logo que a grande deusa chegou, levantou as grandes joias que Anu fizera de acordo com a vontade dela. Vós, deuses, que estáis presentes, assim como jamais me esquecerei do lápis lazuli que tenho no pescoço. Lembrar-me-ei destes dias e jamais me esquecerei deles. Quando os deuses se aproximaram para ver a oferta, mas Enlil não deve se aproximar, porque sem refletir provocou o dilúvio e destinou meu povo à destruição logo que Enlil chegou. E viu o navio, Enlil ficou furioso, indignou-se contra os deuses. O Agixe, será que algum dos mortais escapou? Nenhum homem poderia escapar à destruição. Ninurta abriu a boca e disse, falando ao guerreiro Enlil, quem pode fazer coisas sem Ea? Pois só Ea compreende todas as coisas. Ea abriu a boca e disse, falando ao guerreiro Enlil, ó guerreiro, tu é o mais sábio entre os deuses. Como pudestes sem refletir provocar este dilúvio? Sobre o pecador fique o seu pecado, sobre o transgressor fique sua transgressão. Largai para que ele não seja destruído, segurem firme para que ele não fique solto demais. Em lugar de enviar um dilúvio, talvez um leão pudesse ter vindo para diminuir a humanidade. Em lugar de enviar um dilúvio, talvez um lobo pudesse ter vindo para diminuir a humanidade. Ou em lugar de enviar um dilúvio, talvez uma fome poderia ter destruído a terra. Ou em lugar de enviar um dilúvio, talvez Ira poderia ter vindo para ferir a humanidade. Além do mais, não fui eu que revelei o segredo dos grandes deuses, mas mostrei um sonho para Ataasis, e por isso ele ficou conhecendo o segredo dos deuses.
E agora aconselhai-vos em relação a ele. Então Eliú subiu ao navio, pegou-me pela mão Então Eliú subiu ao navio, pegou-me pela mão e me levou a bordo. Fez minha esposa subir ao navio, ajoelhar-se ao meu lado, colocando-se entre nós, tocou em nossas frontes e nos abençoou. Até agora, Utnapishtim não passava de um homem, mas agora Utnapishtim e sua esposa serão como nós, os deuses. A distância junto à nascente dos rios, Utnapishtim habitará. E assim eles me levaram e me fizeram habitar lá longe, junto à nascente dos rios. A superioridade do relato de Gênesis sobre o Gilgamés é tão grande que basta um confronto entre os dois textos para nos certificarmos da verdade. No Gilgamés, um lendário mitológico, na Bíblia, realidade. Em Gilgamés há muitos deuses, na Bíblia há um só Deus. Em Gilgamés tudo é morto, na Bíblia tudo é vida. No Gilgamés tudo é mistério, na Bíblia tudo é revelado. Gilgamés personagens indefinidos, na Bíblia personagens definidos. No Gilgamés motivos particulares e egoístas, na Bíblia expressamente contra o pecado. Gilgamés preparativos para a arca sem muita orientação, na Bíblia tudo orientado, claro e certo. No Gilgamés o número de pessoas a ocupar a arca é incerto, na Bíblia definidamente 8. No Gilgamés, do ponto de vista literário, o texto é seco e sem vida. Na Bíblia, o texto é inspirado, ungido e cheio de vida. Em Gilgamés, o resultado moral é quase zero. Na Bíblia, tem levado milhares a Cristo, portanto, aos céus. Na geologia, T.C. Mitchell, em O Novo Dicionário da Bíblia, declara: não se conhece qualquer evidência geológica segura sobre o dilúvio bíblico. Creio ser um pouco de exagero. Naturalmente, não vamos encontrar nas rochas um livro completo com direitos autorais garantidos sobre um importante assunto. Provas há, espalham-se por aqui e por ali, reunidas nos darão um conjunto apreciável em favor do relato bíblico sobre o dilúvio. A exposição deste aspecto do dilúvio exigiria muito espaço com gravuras dos animais pré-históricos, e isto interessaria a um pequeno grupo de leitores especialistas. Remetemos o leitor que se dedica à geologia ao livro especializado do Dr. Alfred Heywinkel, intitulado The Flood in the Light of the Bible, Geology and the Archaeology, o dilúvio à luz da Bíblia, da geologia e da arqueologia, página 177. Veja os dados completos na bibliografia. Não conheço nada melhor, mais completo e mais seguro. A teoria, conhecida como o choque das conchas de Cesare Emiliani, baseia-se no material colhido no Golfo do México. Misturado com esse material estavam carapaças de um minúsculo plâncton unicelular chamado Foraminífero. Esses protozoários registram o grau da salinidade e a temperatura da água. Por esse meio, soube-se que as águas do Golfo do México receberam, num certo período, uma enorme massa de água doce proveniente do degelo da calota polar. Isso determinou grandemente o nível dos mares. Na arqueologia, Leonard Woolley desenterrou o dos caldeus, pertencente à adiantadíssima civilização sumeriana. Nas escavações entre maravilhosos tesouros de cultura, descobriu o cemitério real de Ur em 2 temporadas, 1927, 1928, 1928 e 1929. Uma vez concluídas as escavações do cemitério real, os trabalhadores limparam as ferramentas e disseram a Woolley: pronto, chegamos ao fim. E Woolley prossegue: e logo ao examinar os bordes do poço, inclinei-me a dar-lhes razão. A seguir, dei-me conta de que nos encontrávamos alto demais. Não era concebível que a ilha
em que indicaram a primeira cidade estivesse no nível tão elevado comparado com o que deve ter sido o nível do pântano. Determinei medidas e ordenei que os operários aprofundassem o poço. A argila continuou limpa, encontramos um osso que deve ter sido arrastado com a argila do curso superior do rio. A espessura da argila atingiu 2,5 metros, repentinamente tudo mudou. Terminou a argila limpa e outra vez nos encontramos com resíduos misturados com utensílios de pedra, fragmentos de pederneiras com a que se lavrava, ferramenta e objetos de cerâmica. Exatamente aqui houve uma mudança notável. Em lugar dos jarros que encontramos na parte superior da argila e das sepulturas, apareceram fragmentos dos objetos feitos e pintados à mão, característicos da aldeia pré-sumeriana de Ubaid, e os objetos de pederneiras evidentemente foram fabricados aqui, eram semelhantes aos de Ubaid. Isto contribuiu também para diferenciar este estrato de outros superiores, onde raramente se encontrou pederneira. Na grossa camada de argila marcava, se é que não foi sua causa, uma interrupção na continuidade da história. Woolley encontrou no meio das pederneiras um tijolo de argila cozida, diferente no tamanho e na forma de todos os encontrados nas camadas superiores. Pertencia sem dúvida alguma a um período desconhecido. Era mais antigo do que tínhamos encontrado até então. Ficou demonstrado então que na época de mistura cultural, Ur não era, como Ubaid, uma aldeia de casinhas de barro e de palha, mas uma cidade de edifícios permanentes solidamente construídos, berço de um povo civilizado. Ele disse que entendeu logo que a grossa camada de argila fora depositada por uma inundação sem paralelo na história. Nenhum rio, por grande que fosse, nem inundação pequena, podia ter deixado aquele barco de argila. Isso marcou uma interrupção no curso da história local. Nessa argila se esconde uma civilização que existiu, mas desapareceu. Encontramos nossa camada de argila, sem dúvida alguma, as provas do dilúvio. Woolley mandou cavar a 275 metros a noroeste de onde explorava, e lá estava o mesmo banco de argila. Ele arrematou e debaixo da argila estavam pederneiras e vasos pintados de habitantes pré-sumerianos, e uns 5 metros abaixo de um pavimento de tijolos que podíamos determinar com certeza uma data correspondente a uma época não posterior à das sepulturas reais. Deparamos-nos às ruínas da cidade de Ur, que existiu antes do dilúvio. Onde está a Arca de Noé? No século passado, muito antes que Bota, Layard, Coldway ou Woolley pisaram no solo da Mesopotâmia, algumas expedições foram organizadas com a finalidade expressa de escalar o Ararat para encontrar a arca. Plantada no sopé do Ararat, há uma aldeia armênia chamada Bayezid, cujos habitantes frequentemente se referiam à história de certo pastor que dizia ter visto no Ararat os restos de um colossal navio. Em 1833, o governo turco organizou uma expedição que escalou partes do Ararat e trouxe relatório parecendo confiar na história do pastor. Informou-se que no verão se podia ver a carcaça de um navio. O Dr. Mouri, dignatário eclesiástico de Jerusalém, Babilônia, em 1892, visitando as nascentes do Eufrates, diz ter visto os restos de um navio. Em plena vigência da Primeira Guerra Mundial, um aviador russo chamado Roskovitsky diz ter visto restos de um navio. Nicolas II não perdeu tempo. Sem levar em conta a guerra, enviou para o Ararat uma expedição que viu a arca e a fotografou. Aconteceu, porém, que todos os documentos desta expedição desapareceram durante a Revolução de Outubro. Com a ocupação russa da região, nenhuma tentativa se fez mais no sentido de averiguar os fatos propalados. Fernando Navarra, um espanhol, na companhia de seu filho Rafael, fez 3 viagens ao Ararat, 1952, 1953 e 1954. Diz ter encontrado a arca e trazido pedaços de madeira tirados dela, os quais foram
submetidos a exames de laboratório que constaram a veracidade da sua versão. O livro de Navarra se intitula Jaitouvé, l'Arche de Noé. O livro tem 240 páginas com muitas gravuras, relatórios de laboratórios e outras provas. Vale a pena lê-lo. O fato real, entretanto, é que nunca foi encontrada a arca, foi do agrado de Deus fazê-la desaparecer, como aconteceu com a Arca da Aliança. E não faz falta, cumpriu sua finalidade e desapareceu. As lições do dilúvio, naturalmente, são infinitas as lições que o dilúvio nos ensina. Vamos pensar apenas em algumas. Primeiro, o dilúvio trata da obstinação humana, que amou mais o pecado do que a Deus. Segundo, o dilúvio aborda a desobediência e a rebelião do coração humano. Terceiro, todo pecado será castigado. Quarto, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gênesis 6:7. 5. O dilúvio nos fala da disposição de Deus em não apanhar o pecador de surpresa. 6. A misericórdia de Deus encontra no coração resistente do homem um limite. 7. O dilúvio nos ensina que Deus recompensa o justo. Noé foi premiado. 8. Noé foi salvo pela fé. Hebreus 11:7. 9. Os anos que Noé gastou construindo a arca foram tempos de oportunidade para o homem se arrepender e deixar os seus pecados. 10. O tempo que precederá a volta de Jesus para arrebatar a igreja, julgar as nações e instaurar juízo final será semelhante aos dias que antecedem o dilúvio, como afirmou o Senhor Jesus em Lucas 17:26-27. Letra A. Como lá não houve preparo, aqui também não haverá. Letra B. Como lá desprezaram a Deus, aqui será o mesmo. Letra C. Como lá não creram na palavra de Deus, aqui também não crerão. Letra D. Como lá se distraíram, aqui está acontecendo o mesmo. E letra E. Como lá pereceram, aqui também perecerão. E 11. Deus não mais destruirá este mundo com água. Tudo está reservado para o fogo. 2 Pedro 3. 12. Os sinais que precedem a volta de Jesus já se mostram cada vez. Urge-nos, preparamos, vigiai e orai. Hoje, amanhã pode... É hoje, né? Amanhã pode ser tarde. Então aqui termina o primeiro apêndice.